O artigo A Farsa da Porta Fechada 3 detalha o desenvolvimento e a eventual modificação da doutrina da porta fechada, sustentada por um corpo de crentes adventistas após o grande desapontamento de 1844. Depois de 1844, o corpo de crentes adventistas, com William Miller à frente, adotou firmemente a ideia de que o trabalho de salvação para o mundo havia terminado. A mensagem estava estritamente confinada aos crentes da fé adventista original. Ellen White e seu marido, Tiago White, ensinavam claramente que o Espírito Santo havia sido retirado do mundo e das igrejas nominais em 1844. Consequentemente, estas igrejas ficaram sem reprovações da consciência. As orações dos indivíduos fora do movimento adventista eram consideradas inúteis, sendo respondidas por Satanás. O trabalho dos crentes nos anos imediatamente seguintes a 1844 foi, de fato, completamente focado nos antigos crentes adventistas. Eles não prestavam a menor atenção a quaisquer crentes externos. A evidência da exclusividade desta missão é corroborada pelo fato de que, por quase 10 anos após 1844, o trabalho foi confinado ao ajuntamento daqueles que haviam aceitado a mensagem do primeiro anjo, o trabalho de Miller. Os seus escritos da época refletem esta orientação. Ellen White, em Verdade Presente, de maio de 1850, concebeu seu trabalho como o de buscar as joias e os santos, e não pecadores. A primeira publicação, datada de 1847, intitula-se O Pequeno Rebanho. Artigos subsequentes, até meados de 1851, eram dirigidos exclusivamente a grupos internos, como o Pequeno Rebanho, o Remanescente, o Rebanho Disperso e aos Santos. Ellen White incentivou os mensageiros a acelerar o caminho para buscar o rebanho disperso. Nesses anos, segundo o artigo, não havia uma palavra sobre ir buscar pecadores ou ao trabalho para eles. A força desta doutrina é apoiada por testemunhos históricos. John McKeer, um homem de integridade, relatou que as primeiras visões de Ellen White, ocorridas na sua casa em Poland, Maine, declararam que Deus lhe dissera que a porta da misericórdia se fechou e não havia mais chance para o mundo. Da mesma forma, a senhora L.S. Burdick, que conheceu Ellen Harmony em 1845, testemunhou que as visões indicavam que Cristo fechou a porta da misericórdia no 10º dia do 7º mês de 1844, deixando para sempre o trono mediador, e que o mundo inteiro estava condenado e perdido, sem a possibilidade de outro pecador ser salvo. O rigor da doutrina da porta fechada encontrou rapidamente dificuldades práticas, forçando os crentes a modificar duas coisas. 1. A questão dos filhos do remanescente. 6 anos após o fechamento da porta em 1844, os próprios filhos dos crentes adventistas haviam atingido a idade da responsabilidade e estavam, inesperadamente, não salvos. A necessidade de salvar os seus próprios filhos levou à invenção de uma solução teológica. Em Verdade Presente, abril de 1850, foi articulada a maneira de os salvar. A hipótese era que, como as crianças estavam em estado de inocência em 1844, elas tinham direito a um registro sobre o peitoral do juízo, tal como aqueles que haviam pecado e recebido perdão. Por estarem registradas, elas eram consideradas sujeitos da intercessão do sumo sacerdote. Esta justificação, descrita como pura hipótese sem uma partícula de prova escritural, foi eficaz. Os filhos do remanescente foram admitidos no Santo dos Santos, no peitoral de Jesus, em 1844. Eles estavam dentro e, portanto, podiam arrepender-se e ser salvos mais tarde. Esta foi a primeira ligeira modificação da doutrina da porta fechada realizada pelos adventistas do 7º dia. 2. O caso inesperado de conversão de Churchill. Logo após, outro evento inesperado os obrigou a abrir a porta um pouco mais. Em 1850, o Sr. Churchill, um descrente, que se tinha casado com a filha de uma adventista de 1844, foi aceito como convertido. Sua conversão surpreendeu os crentes.
pois não esperavam que alguém que tivesse sido um descrente manifestasse interesse na doutrina do advento, e o evento foi bastante extensivamente propaudado. Esta foi a primeira conversão do mundo após 1844, 6 anos depois. Isso representou uma confissão de que durante esses 6 anos eles não tinham convertido uma só pessoa. A surpresa deveu-se ao fato de a conversão ser inesperada e contrária às suas opiniões anteriores. Eles não procuraram Churchill. Ele veio pedir admissão sem ser convidado. Como era genro da igreja, foi-lhe permitido entrar, abrindo a porta um pouco mais. O caso Churchill e o crescimento de seus próprios filhos começaram a abrir os olhos dos líderes para a loucura de suas opiniões sobre a porta fechada, apressando a modificação e, finalmente, o abandono total da teoria. Ainda assim, a Review and Herald, numa declaração assinada por 9 ministros proeminentes em 1861, confessou que seus pontos de vista sobre o trabalho que lhes estava destinado eram, naquela época, 1844, principalmente vagos e indefinidos, e que alguns mantinham a ideia de que o trabalho para o mundo havia terminado. Após 1851, o fanatismo da porta fechada começou a ceder, admitindo mais pessoas, mas só condicionalmente. A nova teoria era que, para encontrar a salvação, os pecadores deveriam entender a mudança que Jesus fez no santuário no céu em 1844, movendo-se do santo para o santíssimo, e deveriam segui-lo lá pela fé. Ellen White afirmou que aqueles que não tinham conhecimento do movimento feito no céu ou do caminho para o Santo dos Santos não poderiam ser beneficiados pela intercessão de Jesus, oferecendo suas orações inúteis para o compartimento que Jesus deixou. Ryan Smith defendeu este ponto de vista em 1868. Ele argumentou que, embora antes de 1844 uma ideia geral da obra de Cristo fosse suficiente, após 1844, quando Jesus mudou de posição para o Santo dos Santos, esse conhecimento já não era suficiente. A salvação só era possível para aqueles que vão ao Salvador, onde ele é, e o veem pela fé no Santo dos Santos. Segundo Smith, esta era a porta agora aberta para a salvação. Quem buscasse o Salvador, com a mesma ideia de sua posição e ministério de antes de 1844, não o encontraria lá, pois esta porta está fechada. Esta teoria modificada é criticada como sendo quase tão má quanto a original, pois exigia que o pecador entendesse a mudança celestial de 1844. Uma vez que apenas os adventistas do sétimo dia estavam conscientes desta mudança, o mundo inteiro e o resto da cristandade, sendo totalmente ignorantes dela, eram considerados irremediavelmente perdidos, pois suas orações não chegavam a Jesus. A afirmação de Ellen White e seus colaboradores de que o Espírito Santo foi retirado do mundo em 1844 é negada pelas evidências da história religiosa subsequente. Desde essa data, milhares de pessoas dedicadas e consagradas têm sido convertidas e dedicado suas vidas à salvação de almas, muitas delas sofrendo martírios ou grandes dificuldades. Uma contradição direta surgiu no próprio jornal da Advent Review, em 1915, num editorial que afirmava a existência de um grande espírito de busca por Deus, naquela época. Como nunca antes, talvez, na história do mundo, existia um tal espírito de chegar a Deus. Esta declaração verídica contradiz diretamente a afirmação de Ellen White de que o Espírito de Deus foi retirado do mundo em 1844. O artigo conclui afirmando que todas as evidências descritas acima mostram que Ellen White não exercia seu dom profético, mas o próprio poder pessoal que a tornava claramente uma líder predominante entre os crentes da porta fechada e em toda a sua carreira subsequente de fanatismo.